Olá, olá! Prof. Berta de volta! É isso aí! Para darmos continuidade ao nosso curso, estamos aqui falando do subsistema normativo, estamos falando aqui de Conselho Monetário, de Banco Central, e é muito importante você ter essa visão por dentro de como funciona Conselho Monetário e Banco Central. Tá lembrado? O nosso objetivo é estudar Conselho Monetário Nacional, organização interna, objetivos e competências. Banco Central, organização interna, objetivos e competências. Nós tivemos recentemente, agora no ano de 2001, muitas mudanças nas atribuições, tanto do Conselho Monetário quanto do Banco Central. E como eu costumo dizer, para você acertar as questões de prova sem ter que memorizar toda a lista de competências do Conselho Monetário e toda a lista de atribuições do Banco Central, você precisa entender a interação entre eles. A interação entre Conselho Monetário e interação entre Banco Central. Tudo bem? Então é de fundamental importância que vocês entendam essas relações. Bom, na nossa aula passada, nós falamos aqui um pouquinho sobre a composição do Banco Central. Olha aí, e nós falamos o seguinte, que o Banco Central é composto por 9 membros, 8 diretores e um presidente. Todos eles são indicados e nomeados pelo presidente da República, cumprindo-se o seguinte requisito: ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Lembrando que agora eles têm mandato de 4 anos, que não coincide com o mandato do presidente da República. Eles podem ser reconduzidos uma vez por decisão do presidente, observando os requisitos da lei, ou seja, serem aprovados no Senado Federal. Lembrando, os diretores e presidentes do Banco Central somente precisarão passar por uma nova sabatina no Senado caso essa recondução não seja de forma consecutiva. Beto, eu não consegui entender bem na última aula o negócio de recondução. É simples, é só você colocar na sua cabeça assim. O que é recondução? Recondução é para alguém que é reconduzido. Primeiro eu te conduzo para o cargo, eu te indico para o cargo. Você ficou 4 anos. Aí, se eu te reindicar novamente, se eu te reconduzir novamente, de forma consecutiva, veja, você já estava 4 anos e vai ficar mais 4. Então eu te reconduzo, eu posso, presidente da República, reconduzir esse diretor por mais 4 anos consecutivos ou não. Se for 4 anos, um novo mandato consecutivo, é tranquilo, ele nem precisa passar pelo Senado de novo. Por quê? Porque se há 4 anos ele era capaz de exercer as funções de diretor ou de presidente do Banco Central, terminado o mandato dele, a menos que haja alguma coisa que possa, digamos assim, sujar a imagem dele, alguma questão que possa retirar a capacidade dele, né, de estar ali exercendo a função, é que ele não poderia. Mas a regra é simples e clara. Se um diretor-presidente do Banco Central for reindicado de forma consecutiva, não precisa passar pelo Senado de novo. Agora, ele ficou 4 anos no cargo, saiu, não exerce mais o cargo de diretor-presidente do Banco Central. Passado 1, 2 governos aí à frente, ele é convidado de novo para ser diretor ou presidente do Banco Central. Bom, aí eu preciso ouvi-lo novamente no Senado para saber qual é o pensamento dele agora. Porque, assim como você não entra em um rio 2 vezes, uma pessoa não é a mesma. A cada dia você se transforma, você se modifica, se torna uma pessoa mais completa e a gente precisa saber se a mesma coisa ocorreu com o diretor ou o presidente do Banco Central. Tá bom? E, por fim, como é que eles podem ser exonerados, já que eles têm mandato de 4 anos? Bom, serão exonerados somente nas hipóteses previstas em lei, que é o quê? Exoneração a pedido, ou em caso de doença, ou então condenação com decisão transitada em julgado, ou seja, foi condenado pela justiça, ou ainda por comprovado e recorrente desempenho insuficiente
necessária, nesse caso, é necessária a aprovação pela maioria absoluta do Senado, uma vez que eu preciso comprovar que, de fato, não houve capacidade técnica por esse diretor do Banco Central. Beleza? E tem mais alguns detalhes aqui. O mandato dos membros da diretoria colegiada do Banco Central e do presidente da República não coincidem, proporcionando uma etapa importante para a consolidação da autonomia do Banco Central. A cada ano de seu mandato presidencial, o presidente, aqui, o da República, indica e nomeia 2 dos 8 diretores que compõem a diretoria colegiada do Banco Central. Vale lembrar que o presidente do Banco Central, nunca esqueça disso, é nomeado no 3º ano do mandato presidencial. No 3º ano, em 1º de janeiro. Tá bom? Beleza. Agora, olha só que... Uai, cadê o povo aqui? Então, ó, presta atenção. O mandato do presidente da República, é de 4 anos. E no 1º ano do mandato do presidente, ele nomeia 2 diretores. No 2º ano, nomeia mais 2. No 3º ano, nomeia 2 diretores, também é o presidente. No 4º ano, também 2 diretores. E perceba que, regra geral, todo mundo toma posse em 1º de janeiro. Ó, 1º de janeiro, 1º de janeiro, 1º de janeiro. Apenas no caso aqui do 1º ano do mandato, que a posse é em 1º de março, como eu já falei para você. Imagina, o próprio presidente da República tomando posse em 1º de janeiro, como é que ele vai indicar, depois passar pelo Senado, ser aprovado e depois ele ainda tomar posse todo mundo em 1º de janeiro? Não daria certo. Por isso, a posse para os 2 diretores que ingressam no 1º ano do mandato do presidente da República como 2 diretores do Banco Central, é no dia 1º de março. Tudo bem? Beleza, então, o que nós vamos aqui? Ó, o que nós já sabemos, o que nós já temos? Bom, sobre o Conselho Monetário Nacional, nós já vimos a organização interna. Ele é composto por 3 membros, faz reuniões ordinárias mensais, extraordinárias sempre que necessário. E aí, esses membros é o ministro da Economia, o ministro da Economia, presidente do Banco Central e secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, em substituição ao ministro do Planejamento. Nós vimos os objetivos do Conselho Monetário Nacional, OPZC. Vimos esses objetivos: orientar, propiciar, zelar e coordenar. Vimos os OPZC. Bom, e precisamos estudar agora as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Então, já vimos a organização interna, já vimos os objetivos, agora é hora de estudarmos as atribuições do Conselho Monetário. Para auxiliar, você não precisar memorizar todas as atribuições do Conselho, você nem entendeu o que você está memorizando, é que eu propus para você fazer o seguinte: te apresentar aqui a organização interna do Banco Central, a composição, falamos aqui que o Banco Central tem os seus objetivos, os objetivos do Banco Central, e aí, mais à frente, estudaremos as atribuições do Banco Central, tá bom? Então, perceba aí, nós temos aqui agora, então, no Conselho Monetário Nacional, que estudarmos a fundo as atribuições, em especial porque tivemos muitas mudanças, tanto no Conselho quanto no Banco Central. Beleza, agora que você já tem uma noção geral da organização interna do Banco Central, dos objetivos do Banco Central, em especial o de, olha só, regular o sistema financeiro, manter a estabilidade, zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, a fomentar o pleno emprego e fazer o controle de preços, o controle da inflação. Agora, nós vamos ver as atribuições do Conselho Monetário Nacional previstas na Lei 4595 de 64. Essa lei
está aqui agora atualizada por mim, porque se você for pegar o site do Planalto, você vai ver que a lei está completamente desatualizada, tá bom? E o meu grande medo é você, de repente, pegar uma questão antiga para estudar e perceber que aquela questão, aliás, nem perceber que ela está desatualizada. Então aqui eu fiz questão de trazer a lei completamente atualizada para vocês, tá bom? Uma atualização feita por mim, já que o site do Planalto não traz a Lei 4595 atualizada. Então vamos embora, artigo 4º da lei, o artigo 3º a gente já estudou, são os Objetivos do Conselho Monetário Nacional, OPZC, orientar a aplicação dos recursos pelas instituições financeiras é o P, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. Z, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. E C, coordenar as políticas. Quais políticas? As políticas do governo. Política, primeiro, política monetária, creditícia, orçamentária, dívida fiscal e dívida pública. Dívida fiscal. Política fiscal e da dívida pública interna e externa. Então, de novo, o Czinho, coordenar a política. Olha só, é porque tem esse barulhinho desse celular aqui que eu não estou conseguindo zerá-lo. E aí isso está me incomodando, tá? Então, nós temos aqui, ó, que é o seguinte, nós temos o OPZC, orientar, propiciar, zelar, coordenar a política monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Aí sim você tá bonito, sabe os objetivos. Agora é a hora das competências. Competências do Conselho Monetário Nacional. Lembra que eu falei para você que o Conselho não executa, ele apenas legisla, regula, regulamenta. E agora já fica ligado aqui em algumas mudanças recentes que tivemos. Vejamos, a primeira delas que você precisa estar atento, é justamente a seguinte: compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, inciso 3º, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais da moeda e do crédito. Beto, como assim? A gente sabe que a competência da União para emitir moeda, ela é executada pelo Banco Central do Brasil. Cabe ao Banco Central emitir moeda. Só que para o Banco Central emitir moeda, antes disso, o próprio Banco Central tem que verificar a necessidade da emissão de moeda. Verificando essa necessidade, ele prepara um orçamento. Ele chama esse orçamento que ele vai emitir moeda, o quantitativo de moeda que ele vai emitir, ele chama de orçamento monetário. Ele prepara um orçamento monetário dizendo quantos milhões ele irá emitir nos próximos meses. E aí, uma vez que ele, presta atenção, que o Banco Central preparou esse orçamento monetário, ele encaminha para o Conselho Monetário Nacional. Então veja, o Banco Central prepara um orçamento monetário e encaminha para o Conselho. Conselho, olha só, você me estabeleceu metas de política monetária, você me estabeleceu metas de inflação. Para que eu, Banco Central, possa cumprir meta de inflação, meta de crescimento econômico, meta de desenvolvimento nacional, nós precisaremos emitir X milhões de moeda nos próximos 6 meses, nos outros 6 meses, se ainda for necessário, mais X milhões de reais e assim por diante. E aí, o que acontece? O Conselho Monetário analisa aquilo e aprova ou não. Aprovando esse orçamento monetário, o próprio Conselho Monetário Nacional pode encaminhar para o Congresso Nacional. Para o Congresso Nacional, sim, para o Congresso Nacional. Veja comigo aqui na tela. Então, é como se esse inciso 3º fosse assim, ó. O Banco Central prepara o orçamento, encaminha para o Conselho Monetário Nacional, que encaminha para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova o limite de emissão de moeda, aprova o limite de emissão de moeda e a partir daí, o que nós teremos é a volta
a volta desse orçamento para o Banco Central. E aí o Banco Central irá fazer a emissão da moeda, emitir moeda. Para emitir moeda, o Banco Central procura a Casa da Moeda, para que ela possa fabricar esse dinheiro. Tá? E aí a Casa da Moeda devolve para o Banco Central e o Banco Central emite moeda. Emite moeda. Tá bom? Esse é o nosso passo a passo. Tá? O Banco Central, ele prepara o orçamento monetário. Então, aqui nós temos, ó, prepara o orçamento monetário. Conselho Monetário aprova o orçamento monetário, encaminha para o Congresso. Congresso Nacional, se aprovar, também volta para o Banco Central. O Banco Central, ele encaminha para a Casa da Moeda, solicita a Casa da Moeda que fabrique a moeda, tá? Então, contrata a Casa da Moeda, a Casa da Moeda vai cunhar a moeda, e depois o Banco Central irá emitir a moeda. Esse é o nosso ciclo. Esse é o ciclo que nós temos. Tá bom? Agora, para eu te dizer um detalhe que é muito importante, veja só aqui comigo na telona. Presta atenção, antigamente, antes da publicação da Lei Complementar 179 de 2021, nós tínhamos um passo a mais nesse processo, que era o seguinte: o Banco Central preparava o orçamento monetário, depois o Conselho Monetário aprovava, encaminhava para o Congresso. O Congresso tem, pelo artigo 48 da Constituição, inciso 14, a atribuição de seguinte, ó, compete ao Congresso Nacional dispor sobre moeda e seus limites de emissão. Não só sobre moeda, mas dívida imobiliária federal e seus limites de emissão. Então, dispor sobre dívida imobiliária federal, que são os títulos públicos federais, e dispor sobre o limite de emissão de moeda, até quanto eu posso emitir, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional por meio de lei. Vai para o presidente da República, sanciona, e aí, uma vez sancionado, aí sim. Quando eu digo aqui Congresso Nacional, porque é o Congresso que tem a última palavra em termos de lei no Brasil. Se o presidente vetasse, voltaria para o Congresso, que ele poderia derrubar o veto do presidente, tá? Então, aprovado no Congresso por meio de lei, e aí passa pela sanção do presidente da República, antes da Lei Complementar 179, esse orçamento voltava para o Conselho Monetário Nacional, tá? Não saía do Congresso direto para o Banco Central, saía do Conselho Monetário, do Congresso Nacional, e ia para o Conselho Monetário Nacional. Aí o Conselho Monetário autorizava o Banco Central a emitir moeda. Então, de novo, o Banco Central entendia a necessidade de se emitir moeda, preparava um orçamento, mandava para o Conselho. Conselho Monetário aprovava, mandava para o Congresso. Congresso aprovou, o presidente sancionou, era enviado para o Conselho Monetário Nacional. Quando o Conselho entendesse que era o momento apropriado, o Conselho Monetário falava: Banco Central, é agora, eu te autorizo do limite oferecido, estabelecido pelo Congresso Nacional de 100 milhões, eu te autorizo a emitir 20 milhões agora. Aí vem o Banco Central, contratava a Casa da Moeda imprimia o dinheiro, devolvia para o Banco Central fazia a emissão. Só que com a Lei Complementar 179, o Banco Central passou a ter autonomia. Veja que autonomia não é independência de tudo, não é soberania. A autonomia é uma parcela de liberdade. Tanto é uma parcela que cabe ao Conselho Monetário Nacional aprovar o orçamento monetário. Uma vez aprovado esse orçamento, é aquilo que eu falei, vai para o Congresso
E aí não vai mais depois do Congresso, depois de aprovada a lei, não vai mais para o Conselho Monetário, vai direto para o Banco Central. E ele, Banco Central, decide quando teremos a emissão da moeda e em que montante será emitido dentro do limite autorizado pelo Congresso Nacional por lei. Aí, nesse sentido, não cabe mais ao Conselho Monetário Nacional autorizar e dizer quando o Banco Central vai emitir moeda. Esse papel agora cabe exclusivamente ao entendimento, ao melhor momento considerado pelo Banco Central. Qual é a ideia? A ideia é de que o presidente da República não interfira em um viés político nas decisões técnicas que precisam ser tomadas pelo Banco Central. Por isso, o Conselho Monetário Nacional não mais autoriza a emissão da moeda. Eu costumo chamar esse ciclo que eu mostrei para você aqui de ciclo da emissão da moeda. Como é que a nossa moeda é emitida? Começa lá na preparação do orçamento monetário, até a efetiva emissão pelo Banco Central, até você pegar uma nota, às vezes, novinha em mãos. Eu não estou dizendo que emissão de moeda é apenas te entregar uma nota nova. Não é isso. Veremos isso mais à frente. Saneamento do meio circulante seria trocar uma nota rasgada, riscada, suja, por uma nota nova. Então eu troco uma velha, rasgada, desgastada por uma nova. Isso é só saneamento do meio circulante. Não é emissão de moeda. É trocar uma pela outra. Emissão de moeda é colocar mais moeda no mercado, mais dinheiro na economia. Beleza? Então agora corta pra telona, E agora que você aprendeu o ciclo da moeda, o ciclo da emissão de moeda, vamos para o inciso número 4º do artigo 4º da Lei 4595 de 64. É competência do Conselho Monetário Nacional, olha essa, um dos maiores peguinhas, determinar as características gerais das cédulas e das moedas. Beto, de vez em quando eu pego a Lei 4595 para estudar e vejo que tem essa palavra que o senhor deixou aí, ó, vetado. O que é isso? É a palavra que estava aí foi vetada. O termo que vem antes e os que vêm depois estão valendo. O que está vetado você nem está vendo, porque já foi vetado. Tudo bem? Então aqui, ó, teve o veto do presidente da República. Então, no passado, em 1964, você poderia vetar a palavra, que é um absurdo no ponto de vista jurídico. Não se veta a palavra, se veta a frase inteira. Na época se vetava a palavra. Então, por que isso é um peguinha? Porque a gente tem as notas, nós temos na nossa mente como é o procedimento para criar uma nova nota, tá? Lembra aí da nota de R$200, lembra da nossa tentativa de colocar a cadelinha para ser uma nova nota no nosso país? E o Banco Central tomou de conta de tudo isso. No entanto, a gente tem que tomar cuidado. A legislação entrega essa atribuição a quem? Veja só, compete ao CMN, e não ao Banco Central, determinar as características gerais das cédulas e das moedas. Eu não estou dizendo todas as características, tá? Características gerais, como tamanho, como valor, tá? O valor da nota, se vai ser de 200, se vai ser de 500. Quem vai determinar isso é o Conselho Monetário Nacional. Tem que ficar muito atento para não errar isso na hora da prova, tá bom? Atenção redobrada. Beleza. E mais, olha só, inciso 3º e o inciso 4º. Aí você me pergunta, Beto, por que você não começou do inciso 1 e 2? Que seria o normal. Por que você começou do 3º e 4º? Sabe por que eu não comecei do 1 e do 2? Por conta disso aqui, ó. O inciso 1 foi revogado. Sempre que você encontrar esse texto riscado, significa revogado. Foi revogado pela Lei Complementar 179 de 2021. A atribuição número 1, autorizar o Banco Central a emitir moeda. Também foi revogado o inciso número 2. Cabia ao Conselho Monetário Nacional estabelecer condições para o Banco Central emitir moeda.
Beto, você já está revogado? Para que você está fazendo eu perder meu tempo vendo isso? É porque as provas de concurso vão ser malandras, bandidinhas. Elas vão dizer bem assim, assinale a alternativa que apresenta uma atribuição do Conselho Monetário Nacional e vai colocar lá, letra A, autorizar a emissão de papel moeda. Se você não tiver bem atualizado, você vai falar, é verdade, compete o Conselho Monetário Nacional autorizar a emissão de moeda. E aí, na verdade, está errado, porque essa atribuição foi revogada, não cabe mais ao Conselho Monetário. Você tem que saber que isso não existe mais. Você não pode não saber disso, você não pode desconhecer isso. Por isso é que eu vou trazer aqui alguns dispositivos que foram revogados que muitos alunos nem sabiam que foi revogado. Tá bom? Então vambora. Nós já vimos o inciso 3 e o 4, o 1 e o 2 foram revogados, a gente não precisa saber. E agora chegamos ao inciso 5º, diz o seguinte, compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Veja que o Conselho Monetário não está executando a política cambial, ele está fixando diretrizes. Perceba que até no inciso 3º e 4º, aprovar os orçamentos monetários, aprovar é uma deliberação, determinar as características gerais, eu faço uma resolução dizendo quais são as características gerais que eu quero nas cédulas. No inciso 5º, eu estou apenas fixando diretrizes. Quem executa a política cambial é o Banco Central. Você já pode até puxar uma seta e colocar. Quem executa a política cambial é o Banco Central. Tá bom? E aí nós temos aqui, ó, inciso 6º, cabe ainda ao Conselho Monetário Nacional disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. Então, quem disciplina aval, fiança, alienação fiduciária dentro do sistema financeiro nacional é ele, Conselho Monetário Nacional. Perceba que o Conselho ele disciplina o crédito. Eu já vou te adiantar aqui, que cabe ao Banco Central, o Banco Central irá exercer o controle do crédito. Por que a gente tem que ficar atento? A gente tem que ficar atento porque enquanto o Conselho Monetário disciplina o crédito, o Banco Central exerce o controle do crédito. Então, perceba que a atribuição é a mesma. Crédito é empréstimos e financiamentos. Para disciplinar o crédito, Conselho Monetário Nacional. Para exercer o controle do crédito, Banco Central. Fixar diretrizes de política cambial, inclusive diretrizes quanto à compra e venda de ouro, tá? E quaisquer operações em direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Quem fixa diretrizes, CMNE. Executar a política cambial e, quando necessário, efetuar a compra e venda de moeda estrangeira, de ouro, o Banco Central vai fazer isso. Percebe que tem um bate-bola aí. Um manda, o outro executa, um manda, o outro executa. Então você não decora, você fica atento nas relações entre eles. E você vai para a prova com essa relação em mente. Eu não estou dizendo que você não vai ler, eu não estou dizendo que você não vai estudar, eu estou dizendo que você não vai decorar. Não precisa decorar, porque na hora da prova você vai ver se tem natureza de legislação ou de execução. Beleza? Então sigamos aqui, ó, continuando. Cabe ainda ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, coordenar a política de que trata os objetivos do Conselho Monetário Nacional, com a de investimentos do governo federal. Beto, que objetivos são esses? Ó PZC,
Ó, PZC, orientar a aplicação dos recursos pelas instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. O Z é de quê mesmo? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras e coordenar a política. Qual política? A política monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Quem coordena? Quem coordena? É ele, o CMN. E não é só isso, não. Cabe ao Conselho Monetário, veja, regular. Ele não constitui. Ele não está dizendo que cabe ao Conselho Monetário constituir uma instituição financeira. Cabe ao Conselho Monetário regular a forma de constituição, a forma de funcionamento e regular a fiscalização das instituições financeiras. Olha só, a fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a essa lei. Que é quem? As instituições financeiras. Bem como que? Regular. Bem como regular a aplicação das penalidades previstas. Tá bom? Então, fique atento, fique atento. Olha só, você precisa ficar muito atento, tá bom? Por quê? Porque agora você já está vendo aqui um peguinha na prova. Cabe ao Conselho Monetário Nacional aplicar penalidades previstas em instituições financeiras. Se caísse assim na sua prova, é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional aplicar penalidades previstas. Aplicar as penalidades em instituições financeiras. Certo ou errado? Olha aí, na tela. A atribuição é essa daqui, ó. E a questão é a seguinte. É competência do Conselho Monetário Nacional a aplicação de penalidades em instituições financeiras. Em instituições financeiras. E aí? Certo ou errado? É competência do Conselho Monetário Nacional a aplicação de penalidades em instituições financeiras. O que você me responde para essa? Uai, Beto, tá dizendo aí que é atribuição do CMN regular a Constituição, o funcionamento e a fiscalização dos que exercem atividades subordinadas a essa lei. Quem? Instituições financeiras. Bem como a aplicação das penalidades previstas. Mas não é bem como aplicar as penalidades, é bem como regular a aplicação das penalidades. A resposta seria aqui, ó, errada para essa questão formulada por mim aqui agora. Essa questão estaria errada. Errada completamente. Tá bom? Então é isso. A gente, portanto, termina esse bloco aqui. Próximo bloco nós temos a continuação das competências do Conselho Monetário Nacional. Mas calma, calma que ao final desse bloco, ao final dos blocos das atribuições do Conselho do Banco Central, eu tenho uma mega surpresa para você. Mas você tem que ficar comigo até o final, para você entender. E o Beto vai vender alguma coisa? Você tá com cara daquelas coisas de venda? Não vou vender nada não. Eu vou te passar a dica de como você vai fazer para correlacionar uma atribuição a outra. Então fica com o Betão aqui nas próximas aulas para você não perder nada. Valeu!